Este é o jogo final das eliminatórias do Campeonato Nacional de Futebol, e o time vencedor avançará para o torneio e realizará seu sonho de se tornar um atleta profissional. Nos momentos finais do jogo, Isa tirou a bola do companheiro e encarou o goleiro. Ele e sua equipe estavam perdendo por 1-0. Esse gol significou que eles poderiam reverter a situação na prorrogação e lutar pela vitória, mas Isa lembrou que futebol não é jogo de um homem só e voltou seus olhos para seus companheiros de equipe, que estavam em melhor posição. Ele então se lembrou das palavras do treinador e passou a bola, mas seu companheiro não chutou, o rebote foi pego e um passe longo foi feito para o atacante Kira, que recebeu a bola e marcou, dando ao seu time uma vantagem de 2 gols e, mais importante, vencendo o jogo. Isaac desmaiou e não conseguia pensar direito, desperdiçou mais um ano como jogador mediano em um time medíocre, nem chegou a fazer parte da seleção, na volta desmaiou porque queria muito ganhar, mas no dia seguinte Isaac recebeu uma carta do Conselho Nacional de Esportes do Japão oferece a ele a chance de se tornar um atleta profissional e o convida a se juntar a uma de suas instalações de treinamento, embora ele não tenha certeza do porquê o chamaram com suas habilidades, o que o deixa relutante em ir para aquela instalação, mas mesmo assim, Isa vai lá no dia seguinte. No caminho ele conhece Kira, que também foi chamado para o mesmo lugar, os dois se reconhecem, e Sagi descobre que Kira é uma pessoa muito decente. Acredite na essência do futebol, Kira não é só um jogador de futebol mas também uma grande pessoa, essa pessoa quer dar o cu a ele. A partir daí começa a história do Sagi querendo dar o butico. Isa é um grande __, os dois entram e encontram vários jogadores lá dentro esperando para descobrir o porquê foram chamados para aquele lugar e por quem. Olhando ao redor Kira reconhece a maioria dos grandes centros, esqueci o nome agora, na verdade o lugar todo é cheio de centros, só pessoas. De repente, um homem estranho que se parece com Edna, de Os Incríveis, entra e se apresenta como Dempo, que formará um time perfeito entre eles e levará a Copa do Mundo para o Japão. Self explicou que o lugar para onde foram chamados era o Blue Lock Facility e que, nos próximos meses, 300 deles competiriam entre si, e um deles entraria como atacante e levaria o Japão à glória. Os meninos presentes discordaram desse ideal, alegando que futebol não é um jogo de uma pessoa só. Como pessoa, marcar gols não é a única coisa importante. Sim, __, você não tem gols, você não tem vitórias. Qual o sentido de você jogar pelo __? Só de tocar na bola, você quer outra coisa. Você só quer pegar o lixo que você quer. M terminou dizendo que eles querem a imagem ego deu o exemplo de todos os maiores jogadores da história. Eric Cantona Pelé e Noel Noah, o chamado maior atacante da era moderna. Ele disse que o ego deles os tornou os melhores do mundo e desafiou os jogadores se eles têm a coragem de ser alguém. Porque eles são Isaga estava frustrado com sua vida como um jogador ruim e não conseguia brilhar. Além disso, ele não tinha autoestima para correr riscos no jogo antes, o que lhe custou uma vaga na seleção nacional. Então, depois de ouvir as palavras da autoestima, ele foi o primeiro a avançar para os playoffs do Blue Lock. Isaga logo recebeu um conjunto de roupas e foi designado para um quarto, onde ele deveria viver o resto de sua vida. Morando no mesmo quarto com ele no Blue Lock estavam Kira e algumas outras pessoas. Cada jogador tinha um número em seu corpo. Roupas e o número de Isa era 299. Depois que os jogadores trocaram de roupa, uma enorme tela da liga apareceu na frente deles e ele explicou que todos eram classificados com base em suas habilidades e tinham etiquetas em seus uniformes. Todos poderiam melhorar sua classificação com base em seu progresso no PL Lock. Mas haveria testes ao longo do caminho e os jogadores seriam eliminados. Aqueles que fossem eliminados nunca mais poderiam jogar pelo Japão em uma partida da seleção nacional pelo resto de suas vidas. Havia apenas 5. Antes que a notícia cause algum transtorno, os melhores jogadores poderão jogar na próxima Copa do Mundo Sub-20. Uma bola apareceu na sala. O Ego fez o primeiro teste com 136 segundos de tempo de tela. Ego diz para eles brincarem de pega-pega e a última pessoa a pegar a bola quando o tempo acabar é eliminada. O jogo começou e o jogador com a classificação mais baixa era Igarashi, que não perdeu tempo e tinha apenas uma coisa em mente: marcar o jogador mais próximo de sua classificação, que era Isa. No entanto, Igarashi não tem habilidade nem capacidade para brincar de pega-pega. Ele não conseguiu marcar ninguém até perceber que alguém estava dormindo. Essa pessoa era ele, quer dizer, Batira. Quando ele ia chutar a bola em sua direção, o garoto se levantou e o chutou. Quando Ichigo, quer dizer, Kunigami, foi discutir com Bira para não jogar daquele jeito, Garashi aproveitou para bater nele. Ele ficou muito bravo com isso e chutou a bola em direção ao careca. Mas faltando 1 minuto para o fim do jogo, a bola bateu em Isa. Isa estava perseguindo os outros, estava tendo dificuldade em marcá-los, suas chances de carreira estavam diminuindo, mas... De repente, o careca escorregou e caiu. Essa era a chance que Sagi estava esperando, mas ele parou de repente e algo lhe disse que se ele quisesse vencer, ele precisava fazer a coisa certa e nocautear um homem de nível superior. Isa então se virou do nada e Batir veio em sua direção e correu em direção a Kira com a bola.
Kira tentou fugir, mas em vez de chutar a bola, Patira passou para Izá, com apenas alguns segundos restantes. Os pés de Izá se moveram sozinhos e ele chutou a bola no rosto de Kira, indo lá egoisticamente. O jogo acabou. Kira eliminado quando o sino toca. Kira fica furioso no começo e não consegue acreditar que Izá faria uma coisa dessas, mas de repente ele começa a se gabar de que é melhor do que qualquer outra pessoa na sala e que sua eliminação foi injusta porque o tempo era muito curto e o exercício não tinha conexão com a realidade. Ele então pareceu esclarecer o erro do pequeno bastardo ao dizer que a área em que eles estavam jogando era um espaço do mesmo tamanho da área de pênalti, e o tempo dado a ele é o tempo médio que um jogador médio leva para receber a bola em uma partida. Ego afirma que Kira foi eliminado devido à sua própria incompetência. Não foi culpa de Izá, porque eu deveria fazer isso. Você é um idiota. Em suma, você é um péssimo. Saia daí, você provavelmente é pior que Izá. Lock-off. Kira então sai de sua posição e lança um olhar feio para Izá. Izá parece em êxtase por ter acabado com a carreira de um homem verdadeiramente decente. Ele pergunta a Barapur que ele passou a bola para ele dessa maneira. Naquele momento, o garoto sorriu e disse que sabia que destruiria o ego de Kira. E então anunciou que sua jornada em Blue Lock finalmente havia começado. Os 11 jogadores em cada sala agora eram companheiros de equipe, assim como oponentes em outros lugares. A Associação Japonesa de Futebol foi informada por HRY que ela foi quem criou o plano Blue Lock e realmente queria que o Japão se tornasse uma força dominante no futebol mundial. A associação não concordava realmente com essas ideias, mas eles sabiam que se falhasse, toda a culpa seria dela. Então eles concordo com o grupo de filhas desse cara gordinho. Seu rosto, cara malvado, cara malvada. De volta às instalações do Blue Lock, o treinamento finalmente começou e Sarge ficou impressionado. Todos os membros de sua equipe o superaram em quase todos os aspectos de habilidade e suas habilidades físicas eram muito medianas em comparação com as outras e ele era um só seria derrotado pelos outros na primeira noite e ele não conseguia dormir pensando em sua falta de ambição e habilidades e decidiu sair para uma sessão de treinamento. Caminho Izá conheceu Batak que queria treinar com ele. Então os dois foram para a quadra durante o treino. Izá perguntou novamente o verdadeiro motivo pelo qual Bell passou a bola para ele no primeiro teste. Desta vez Bell disse que como todos os jogadores famosos do mundo, Messi CR7 Neymar Jr. pessoas do futebol, eu não sei que ele também tem um monstro dentro dele. Esquizofrenia dizendo a ele o que fazer no jogo, e o monstro disse a ele para passar a bola para Isaac naquele momento. Batila disse a Isaac. Assim como ele, o garoto também tem um monstro dentro dele, por isso eliminou Kira sem pensar duas vezes. EAG reflete se realmente tem ou não um monstro dentro dele. Quando de repente um anúncio de egos o manda de volta para a sala, ele diz que sua classificação foi atualizada, e agora eles estão prontos para a próxima fase do projeto. Nosso Izá é classificado como local 274. Ego explica que toda a instalação é dividida em 25 equipes, para um total de 275 jogadores. O lado bom desse cenário é que esse cara está muito feliz com o nosso Insagizá. Olha aqui, minha classificação aumentou __. Então depois do anúncio ele disse: espera, eu ainda sou uma merda. Cara, essa cena foi muito boa, velho. Antes de cada time eliminar um jogador, os jogadores tiveram um bom desempenho e aumentaram sua classificação. Eles estarão no Blue Lock. Os jogadores que têm as melhores instalações e estão em posições mais baixas terão que arcar com as consequências. Agora as equipes se enfrentarão em partidas reais. As partidas serão disputadas entre 5 jogadores. Times. Cada time jogará contra os outros times. Os 2 primeiros colocados estarão isentos de eliminação, enquanto os 3 últimos serão expulsos de campo e perderão a oportunidade de representar o Japão na competição nacional. Mas no time perdedor, os jogadores com as maiores pontuações poderão ficar em outro lugar. Um jogador realmente jogou. Jogue alto. Acalme-se. Acalme-se. Calabrese. Relaxe em outro lugar. Um jogador muito arrogante chamado Itizai, após retornar ao Japão, estava sendo entrevistado. No entanto, ele não interessado em futebol nacional. Só quero voltar para a Europa o mais rápido possível. Cara, coloque o nível dos japoneses no futebol medíocre. Eu nasci no país errado porque sou muito bom. Eu __. Esse cara foi embora. E assim que saiu da entrevista, viu a coletiva de imprensa realizada pela Associação Japonesa de Futebol, anunciando a proposta do cadeado azul. Uma nova maneira de encontrar o próximo melhor atacante do Japão e do mundo. Depois de ouvir a notícia, Itizai ficou muito interessado. Decidi ficar e ver que tipo de atacante medíocre sairá dessa mecha azul. Eu quero ver quem sairá dessa __. Idiota, eu quero. Aí ele disse: deixe-me ficar, deixar-me ficar, eu ficarei. Ah não, mas você tem que voltar. Eu não vou voltar. Vou ficar porque quero ver como ele joga. Quero ver como ele joga. Ah, ok, volte para o cadeado azul. O time está confuso sobre como eles podem jogar como um time, porque eles são todos atacantes.
Eles decidem jogar pedra, papel, tesoura para decidir quem será o atacante. Isa vence a primeira rodada, então ele será o atacante no primeiro jogo, contra o time X. O jogo durará 45 minutos, é um jogo. Sim, eles precisam vencer porque, de acordo com o cálculo, se perderem mais de um jogo, naturalmente perderão para o segundo colocado e serão eliminados. Então eles devem participar de cada jogo com toda a paixão para vencer, e nós venceremos. __, o jogo começou logo, exatamente como Ego planejou, com todos os jogadores do time. O time Z está competindo pelo título de artilheiro do time, mas eles parecem não ter interesse em vencer, apenas em marcar gols. O mesmo vale para o time X, quase todos os jogadores estão reunidos no mesmo lugar competindo pela bola. Eles só precisam aproveitar esta oportunidade para sair e bater um no outro. O melhor jogador do time X, Baru Shawnee, parou e roubou a bola enquanto todos os jogadores estavam distraídos. Ele parou e chutou a bola para a rede, fazendo o placar 1-0. De repente, a equipe X se reagrupou e todos pareciam ter instintivamente conectado e decidiu confiar em Baru. O time jogou bem e, diferentemente do time Z, que atacavam uns aos outros, eles coordenavam seus ataques um por um. Baru e seus companheiros destruíram a defesa do time Z e marcaram 5 gols em 42 minutos. O país estava claramente cansado depois de correr tanto e disse a Isaac que o que eles precisavam era de um gol para acalmar os nervos. Ele explicou que faria um passe longo e Isaac poderia avançar e marcar o gol. Ele concordou. Após o pontapé inicial, ele correu em direção ao gol. O passe de Bra também foi perfeito, mas o Barça leu o jogo e pareceu defender na frente de Isaac. Isaac não sabia o que fazer, ele não queria errar o passe e perder a oportunidade. Quando ele olhou ao redor, viu Rai e Kunigami correndo ao seu lado. Raita ainda estava livre, mas quando sentiu algo estranho, Isaac instintivamente passou a bola para Kunigami, que marcou um __, gol maravilhoso de distância considerável para encerrar o jogo. 5-1 Saura Barol disse que não serve para ser atacante, se ele levar amarelo na frente do gol então não tem talento. Resumindo, você é um __, Insag, você é um canalha, o primeiro __, a entrar na trava azul e não jogar a bola, seu __, está batido irmão, você foi batido o jogo inteiro, cortei do vídeo. Mas você foi batido o jogo inteiro irmão, você não marcou, não teve seus __, esse __, você não fez nada, esse é o Bira, você não fez nada, até o Raicho ficou bravo porque o Sag não passou a bola para ele apesar de estar disponível. Depois do jogo, a equipe ainda estava discutindo a partida e um dos jogadores, Tijiri vulgo Princes, disse que Ego poderia não estar certo porque ele continuava mencionando Messi e Ronaldo, mas nenhum desses jogadores havia vencido a Copa do Mundo. Isa interrompeu e disse que tudo o que eles precisavam para vencer o jogo era transformar seu estilo de jogo caótico, também conhecido como Zero, em uma jogabilidade suave. É isso que eles precisam para transformar Zero em um __. Eu disse bem, você pode dizer que eu disse isso. Nesse momento, Ego apareceu e disse que eles estavam no caminho certo, explicando que em um jogo como o futebol, habilidades individuais e versatilidade são importantes. Ele também anunciou os resultados de outros jogos, nos quais o time V derrotou o time Y por 8-0, então eles precisam acelerar o ritmo e se preparar para o próximo jogo. A equipe Z finalmente decidiu se reunir e discutir seus estilos de jogo especiais para que pudessem usá-los para melhorar a maneira como a equipe joga. Time Eita __, eu estava tão certo. Height tem as melhores habilidades de tiro. Kunigami tem o melhor chute de meia distância pela esquerda. Batira é um ótimo driblador e Sag não tem nada a apontar. Apenas ele e Tijiri não disseram nada sobre seus talentos especiais. Kun então disse a eles que está tudo bem agora e explicou a nova maneira de jogar. Eles se revezarão jogando como atacantes e encontrarão o ritmo no meio. Após o jogo, Isa foi jantar onde conheceu Kunigami, que o agradeceu por passar. Depois de passar a bola para ele no jogo anterior e decidir dividir seu bife, acontece que o artilheiro ganha um monte de guloseimas com base no número de gols que marca, e o Kunigami quer dar a ele metade do bife, já que metade do crédito pelo gol foi para o Sag. Música: o próximo jogo está chegando. Desta vez o time Z enfrentará um time liderado por seu craque Okawawa, um atacante feroz. A equipe Z está bem preparada para o jogo e, desta vez, eles não estão discutindo entre si, mas passando a bola. Eles pareciam ter aprendido com o golpe que sofreram nas mãos do X-Team. Depois de usar toda a sua força, ainda mostraram uma defesa tenaz. O time Z estava com dificuldades para penetrar na defesa e de repente a bola rolou para um jogador chamado Nico, que rapidamente escaneou a área e lançou um passe longo direto para Okawa, que tinha um bom plano. Enquanto isso, a defesa do time Z estava esticada e eles lançaram um contra-ataque perfeito. Okawa pegou a bola e fez um hat-trick. O goleiro marcou um gol e fez 1-0 para seu time pouco antes do intervalo. Quando o segundo tempo começou, o time Y não estava mais interessado em atacar e apenas passavam a bola um para o outro.
O tempo passou e o time Z continuou sem conseguir marcar, mesmo depois de mudar de tática e atacar os jogadores diversas vezes. Gagamaru é o atacante do time Z e Sag faz um passe longo para ele, mas não é o suficiente e eles conseguem alcançá-lo, dando ao time Z o primeiro escanteio com esta oportunidade de gol. O time Z enviou todos os jogadores para frente, mas Isa, com um sentimento muito ameaçador sobre isso, ele correu de volta para seu próprio gol, e quando o escanteio saiu da área e voou em direção a Nico, Sager recebeu a bola a tempo, chutou e acertou o goleiro, mas Jenny estava lá para marcar, e o time Z finalmente voltou ao jogo. Isaac percebe que Nico é quem controla o jogo e, se ele cuidar de Nico, o time Y se tornará inútil. Em termos de jogabilidade, ele e Sager parecem ser os mesmos. Sager pode julgar cada movimento deles. O jogo corre bem. Sager. O time Z interceptou quase todos os passes para Nico e provavelmente teria marcado um gol, mas o time Y ainda tinha um plano até o último minuto. O time Y fez um ataque total com todos os 10 jogadores em campo indo em direção ao gol, surpreendendo seus oponentes. Nico assumiu a liderança e rapidamente se viu cara a cara com o goleiro, mas em vez de chutar, Nico passou a bola para Okaya, que estava livre, mas Isa interceptou a bola, sabendo que faria isso porque antes ele entrou na fechadura azul. Ele faria o mesmo. Então Isaac passou a bola para a quadra de frente, Bara controlou a bola, Bara marcou um gol, destruiu as esperanças e os sonhos do time Y. O jogo foi vencido, ele enfrentou o inimigo derrotado, o time Z venceu o jogo e teve uma grande celebração, mas à noite, a emoção do jogo tirou todo o sono de Sag. Então ele se levantou para assistir ao vídeo do jogo e encontrou Tijiri fazendo a mesma coisa na sala de câmeras. Ele disse, nem todo mundo tem inteligência espacial de campo. Essa é a sua habilidade especial. Ele consegue avaliar o que vai acontecer no jogo e farejar o gol antes de qualquer um. E Sag pensou sobre isso e pensou que mesmo que não pudesse controlar, ele sabe que talvez Tijiri esteja certo. Então Sag questionou a habilidade de seu companheiro de equipe, mas Tijiri permaneceu teimoso e não quis contar a ele sobre sua habilidade. Em vez disso, Tiger o abordou sobre o LCA rompido alguns anos atrás, e vir para Blue Lock foi sua maneira de superar esse problema. Durante o jogo, ele veio até aqui para encontrar uma desculpa para parar de jogar e, desde então, tem medo de se machucar novamente, e Sag pensa que se ele realmente quisesse desistir, já teria feito isso há muito tempo, explicando que o garoto tem o mesmo espírito de luta que ele, mas a princesa o ignora e depois vai embora durante o treinamento. A EGA anunciou um novo ranking com base em seu desempenho. Sag agora é o melhor jogador entre seus companheiros de equipe, agora ele deve melhorar suas habilidades e melhorar seu controle. Novas habilidades de inteligência espacial e suas classificações. Os últimos resultados da tabela também são exibidos. 4 equipes empataram em segundo lugar com 3 pontos, enquanto a equipe V lidera com 6 pontos, e o próximo jogo será contra a equipe W. Após o treinamento, todos se sentaram para planejar uma estratégia. Normalmente ele seria o único a dar as instruções, mas enquanto tomava um longo banho, o goleiro chamado Lemon explicou o plano da melhor maneira que pôde, e ele parecia. Conhecendo os 2 principais jogadores do time W, eles são muito fortes e têm excelentes habilidades de coordenação. Tudo o que eles precisam fazer é acabar com esse laço fraternal e eles podem vencer o jogo. Nesse momento, Quentin chegou e explicou alguns dos movimentos que eles poderiam fazer durante o jogo. Dessa vez, eles usariam 3 atacantes principais, e no dia seguinte, eles se revezariam a cada 30 minutos. Eles estavam prontos para pressionar no jogo e finalmente jogar futebol de verdade. Grande desempenho contra o time W. Os 2 irmãos líderes do time W começaram muito fortes passando a bola um para o outro. Tijiri e Sag foram os 2 últimos defensores. Ambos tentaram manipular Tijiri usando seu joelho machucado para assustá-lo e impedi-lo de enfrentá-los. Mas Isa veio ao resgate bem a tempo e com o desempenho defensivo de Isa e todo o esforço coletivo não iria deixá-los ir tão facilmente. Kon marcou 3 gols incríveis e eles foram para o intervalo com uma vantagem de 3-0. Tudo parecia estar indo perfeitamente. No início do segundo tempo, Richibira e Kwon estavam na liderança na frente e tudo parecia sólido, mas os irmãos W pareciam ter caído no meio-campo e rapidamente roubaram a bola de Kwon e passaram por todos para fazer 3-1, perdendo foco por apenas um segundo, mas a equipe pensou que era apenas um erro e reiniciou o jogo. Mas mais uma vez o passe foi passado como uma falha e mais uma vez foi interceptado. O gol veio dos irmãos e o placar ficou em 3-2 e de repente, Isa percebe que todos os gols até agora foram marcados por Kwon. E todas as estratégias foram feitas por ele. De repente, Isa não consegue encontrar nenhum passe, sua inteligência espacial agora é inútil, a bola é interceptada novamente e, enquanto defende, Kwon erra deliberadamente uma cabeçada, o placar agora está 3-3, ele os traiu. Os olhos de Isa se arregalam e, depois de vê-los perder para o time X, ele confessa o incidente e confronta seus companheiros de equipe. Após uma vitória apertada por um gol sobre o time Y, ele não acredita mais na capacidade do time.
então ele fazendo um acordo com o time W para se tornar o artilheiro e, assim, se livrar do seu time. Kwon não é mais um companheiro de equipe, mas o 12º jogador do time W. O jogo foi revertido e agora estava 12 de outubro. Kwon chuta a bola novamente e após outro chute, Lemon felizmente impede o gol, mas o time W tem controle total da quadra. Com apenas 5 minutos restantes no relógio, parecia que o time Z estava fadado ao fracasso e não conseguiria realizar seu sonho. Teclis estava decepcionado consigo mesmo. Ele lembra que quando criança sonhava em ser atacante. O irmão Sobrancelha chega à escola dizendo ser o próximo astro do futebol. Então ele teve que mostrar a eles como suas habilidades eram superiores às deles. Ele é incrivelmente rápido e seu controle rígido o torna uma força poderosa. Enquanto os irmãos Sobrancelhas estavam impotentes na escalação titular, Tigre estava no auge e sentia que poderia conquistar o mundo, mas um dia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma lesão perigosa que pode acabar com a carreira de um jogador de futebol. Ele é o Neymar de cabelo azul, certo? Tigre ficou arrasado e passou por meses de reabilitação porque era jovem e iria se recuperar, mas o médico lhe disse que se uma lesão semelhante ocorresse novamente, ele pode nunca mais jogar. Essas palavras correram sobre Tigre. A partir de então, ele não pôde mais exercer toda a sua velocidade, como se estivesse algemado por si mesmo. Restavam apenas 5 minutos do tempo regulamentar e 3 minutos de acréscimos. Agora era o momento crucial. Isaac pegou a bola, mas ninguém passou para ele. Ele queria desesperadamente marcar. Ele empurrou o congelado Tigre, correu para frente, tentou marcar, mas falhou. Tigre ficou furioso, mas percebeu que Sag era o mesmo de antes, acreditando que poderia ser o melhor jogador do mundo e colocando tudo o que tinha no futebol. De repente o fogo em seu coração foi reacendido. Se ele não pudesse fazer nada nos próximos minutos, sua jornada no futebol estaria acabada. No fundo ele não queria que isso acontecesse. Tigreir de repente começou a correr. Saago notou e fez um passe longo em direção à linha de gol. Neste ponto todo o time W acreditou que era apenas um esforço inútil, mas quando Tigre apareceu, seus olhos se arregalaram. Mesmo quando o goleiro estava prestes a receber a bola, ele ainda correu em direção a ela, conseguiu encontrar um caminho e marcou nos últimos momentos do jogo. E quando o apito final soou, outra vitória, todo o time W estava chateado com Kwon. Eles começaram a bater nele por não revelar que Tigre havia superado sua lesão na perna, mas Kwon disse que não sabia de nada. Mas eles foram parados por Kunigan e Sag, e depois do jogo, o maldito cara não havia mudado nada e já estava na sala do time V, oferecendo a mesma oferta que fez para o time W. Infelizmente, o time V não é um bando de canalhas. Eles estão confiantes em suas táticas e não precisam que outros lhes digam o que fazer ou como fazer. Quando a próxima reunião de equipe começou, a má notícia foi que o time W e o time Y estavam empatados, e agora os dois times tinham os mesmos pontos. O time Z tinha uma pequena diferença de gols e precisava vencer o time V para avançar, o que era uma tarefa quase impossível. Não só faltava um jogador à sua equipa, mas o time V também mostrou sua capacidade de marcar gols. Juan ainda se recusou a fazer parte do time. Ele já era o artilheiro e não precisava jogar porque se o time Z perdesse, ele ainda seria selecionado. Lemon explicou que os jogadores mais fortes do time Z eram um trio mortal que marcou 18 gols em 3 jogos. Zantetsu marcou 5 gols. O acusado, Krell, eu chamo de Krell, marcou 6 gols. Nag liderou com 7 gols, todos em 3 jogos. Se não os impedissem, eles não conseguiriam vencer. No vestiário do time, Venag terminou o treino muito mais cedo que o resto do time, explicando que ele simplesmente não precisava treinar tanto, e Krell sabia que isso era verdade. Apenas 6 meses atrás, Krell, filho de um empresário muito rico, era aluno de uma escola muito boa. Ele era bom em tudo e tinha tudo o que queria, mas não gostava de nada. Um dia, ele descobriu o futebol, um esporte que o empolgava, mas seus pais, que antes o apoiavam, não concordaram que ele se tornasse jogador de futebol. Ele começou tarde demais e não teve chance de se tornar um jogador de futebol profissional. Clary precisa provar que seus pais estão errados, então ele tropeça no maior gênio do futebol que já viu, um garoto com tanta habilidade com a bola que consegue pegar um celular que cai em seus pés. No entanto, ele não tem interesse em futebol e quer viver uma vida preguiçosa. No entanto, Clary lhe promete uma vida tranquila se ele se tornar o melhor jogador de futebol de todos os tempos e retornar ao vestiário. O time Z, sem dúvida, ainda será inútil no próximo jogo, então eles precisam usar o que têm. Então nosso Edna aparece na tela e mostra um novo ranking. Mesmo que na verdade ele tenha enganado, ele continua em primeiro lugar, e se perderem, e ninguém marcar mais gols que ele irá para o cadeado azul e seus restos mortais serão jogados fora. Selfie disse que até agora a mira deles é boa, mas a menos que eles consigam replicar isso,
Todas essas armas são consideradas, se você deve verificar. Tenha cuidado, pois conforme eles sobem, suas armas desempenham um papel decisivo na vitória, e somente quando dominarem a repetibilidade avançarão. Eles devem jogar o jogo como se estivessem destinados a vencer, e não depender da sorte para isso. Isagi se sentiu frustrado e foi direto para o campo de treinamento, onde encontrou o garoto Bar que já havia marcado 10 gols, pois era o artilheiro de todo o prédio. Ele havia sido classificado. Isagi tentou ver se poderia aprender algo com Baru, mas o cara estava de mau humor. Em vez disso, Isa começou um mano a mano com os dois, e como Baru era o jogador mais forte, ele chutou a bola no canto superior a 23 metros de distância. Os dois trocaram golpes novamente, apesar da relutância de Baru, e outro tiro foi marcado. Desta vez, Isa percebeu que a técnica de Baru havia sido aperfeiçoada e era isso que ele precisava aprender. Ele também sabia que se Baru conseguisse, ele poderia marcar de 23 metros. Chance, então ele decidiu impedi-lo de marcar no contra-ataque, mas Baru o surpreendeu novamente, marcando aos 27 minutos, e então agradeceu a ajuda, apesar de sua. Como eu disse, o humilhado Isa está __. No dia seguinte o jogo começou. O time estava surpreendentemente bem preparado. Eles conseguiram evitar que CR e Nag driblassem e impedissem Zantetsu de entrar em seu campo de tiro. Então Isa pegou a bola e fez um passe longo para Gagamaru. Gagamaru tentou cabecear, mas errou. Todos estavam animados até a bola cair nos pés de Creu. Ele olhou para Nag e jogou a bola em direção ao gol. A bola foi chutada tão bem que todo o time a perseguiu, mas Nag não desistiu. Ele controlou completamente a bola e marcou um gol fantástico que mostrou a diferença de nível entre os dois times. O time Z tentou sair da jogada e começou a atacar, mas a bola foi roubada novamente e caiu nos pés de Nag. Dessa vez ele estava cercado, então certamente não conseguiria marcar. Pelo menos era o que eles pensavam, mas ele surpreendeu a todos novamente e chutou de bicicleta. Foi fácil para um talento como ele. Dessa vez ele marcou com um placar de 2-0. Isa tentou soltar Tijiri com sua nova arma, mas acontece que a velocidade de Zantetsu é tão rápida quanto a dele e consegue cobrir todos os seus movimentos. Ele roubou a bola e lançou um contra-ataque, marcando um gol maravilhoso de longa distância. A equipe Z está em colapso. Parecia que eles já tinham perdido antes mesmo do primeiro tempo terminar. A esperança de vitória tornou-se cada vez menor, e o entusiasmo de toda a equipe diminuiu cada vez mais. Todos ficaram decepcionados, mas B estava animado, para ser mais exato, animado para enfrentar um time tão incrível e queria provar que também era capaz de fazer algo sensacional, porque só coisas mágicas podem mudar o jogo. Ele resolveu mostrar seu potencial secreto, e o monstro dentro dele gritava que ele era uma aberração. Não posso levar o Batier a sério. Desculpa, continua sendo egoísta, você sabe que é impossível, mano. O Batier pegou a bola do Insager, driblou todo mundo na quadra, sua habilidade surpreendeu até os adversários, e marcou de backhand, que sacana __, golaço __. Sob essa pressão, o time finalmente se empolgou de novo, sabia que agora só faltava superar os próprios limites e jogar como se não tivessem. Teve segunda chance, mas não tem segunda chance, você perde e aí acabou, cara, todo mundo foi atrás da bola. E aí a bola foi passada para o Kunito, que sabia que se a bola chegasse a 23 metros dele, ele faria o gol, mas a área na frente dele estava lotada, e ele teve que chutar a bola, e ele resolveu confiar na sua habilidade, chutou a 28 metros. E a bola não foi tocada pelos zagueiros, girou e foi para a rede no último minuto, fazendo o placar de 3-2 e entrando no segundo tempo __. Descreve o futebol ruim do time. O time Z ainda estava no jogo, o placar era 3-2, e eles estavam confiantes de que poderiam vencer. O time V decidiu continuar atacando, mas a defesa teria um jogador a mais, e o Zantetsu recuou após o início do segundo tempo, sendo Isa o único que realmente não conseguiu. Controlando o jogo, enquanto seus companheiros faziam grandes bloqueios, bloqueavam chutes, ele não tinha certeza se conseguiria pontuar, se conseguiria ir além dos seus limites, e então a bola bateu em Iriante e ele percebeu. Ele não conseguiu vencer Zantetsu no jogo de curta distância porque suas habilidades eram aprimoradas pela aceleração, então Tijiri passou a bola 10 metros à sua frente, sabendo que em uma distância maior poderia vencê-lo, e ele fez isso, e então passou correndo pelos defensores e marcou o gol de empate para seu time 3-3, o jogo ainda não havia terminado. A bola caiu nos pés de Creu, que ficou chocado ao ver que o pior time do Blue Lock estava realmente competindo com eles, e com apenas 10 jogadores, ele lembrou seu passado e como seus pais sempre lidaram com tudo. Ele queria fazer algo com seu poder, que era o futebol. Ninguém poderia tirar isso dele. No entanto, quando ele olhou ao redor, não viu espaço para explorar. Seu time estava tão chocado quanto ele. Não parecia haver opções de ataque. Nesse ritmo, eles perderiam.
O Nag, que estava esperando a bola chegar, percebeu que CR estava triste e frustrado. De repente ele teve uma epifania. Foi como se seu ego finalmente tivesse despertado. Ele percebeu que se não fizesse nada, eles perderiam, e isso seria. Antes da primeira vez que sofreram uma derrota, ele não se importava com o que acontecesse, mas de repente, sua paixão pelo futebol foi despertada pelo pensamento de perder cedo. Nag deu um passo para trás e pediu a bola para CRE. CRE passou para ele, o que surpreendeu todo o time. Nag nunca tinha feito isso antes, o que tornou mais fácil para eles defenderem, mas agora ele estava atacando no jogo e ajudando o time Z, mas foi dominado na defesa. Nag correu com a bola e então a passou para Zantetsu, que tinha. Desta vez, ele ganhou uma vantagem inicial e derrotou Tigiri na partida. Ele parou a bola e olhou para cima para ver Nag pedindo a bola na área. Ele ficou surpreso porque Nag normalmente não pedia a bola, mas quando ela passava flutuando, ele a passava para Nag. Nag recebeu a bola em um ângulo muito fechado e não conseguiu marcar de lá, mas Nag não só recebeu a bola com elegância, como também marcou um gol absolutamente maravilhoso. O jogo foi revertido novamente e o time V assumiu o controle do jogo. Liderando por 4-3, ele estava de 4. LY, Sag e o time Z não conseguiram impedir o despertar de Nag. Com apenas 15 minutos restantes, eles não tiveram tempo para recuar e defender. O time Z e Isa tiveram que atacar após o pontapé inicial. Batira pegou a bola de Isa e avançou. Enquanto Isa pensava em como influenciar o jogo com um homem a menos, se perdessem outro gol não haveria como voltar atrás, ele pensava em como usar sua inteligência espacial para mudar, levando o custo do jogo de uma vez por todas. Naquele momento ele percebeu Tigiri recebendo a bola da ala esquerda de Bara novamente. Ele tentou o mesmo truque, passando Zantetsu e conseguiu ficar na frente de Bara. Mas dessa vez Nag estava lá defendendo também. Para sua sorte, Isa interceptou a bola antes que ela os alcançasse com sua habilidade recém-desbloqueada. Ele foi capaz de encontrar uma fraqueza na defesa e explorá-la. Então ele olhou ao redor e passou a bola para Tigiri, que cortou por dentro e finalizou um. O chute foi bloqueado por Gagamar. A bola foi novamente bloqueada pelo zagueiro e, finalmente, a bola caiu no alcance perfeito de Kunigami e atingiu o topo do gol novamente. Isa comemorou finalmente desbloquear sua habilidade. Tudo aconteceu exatamente como ele planejou. Ele usou sua habilidade para agora ver o futuro do time camponês. Todas as posições ao seu redor e como a bola se movia, Isa podia ver. Um gol foi marcado. O adversário foi derrotado novamente. Todos no time Z estavam felizes, exceto Kwon. Ele nem sabia o que pensar do desempenho do time Z. Ele sabia que seria o artilheiro. Tudo valeu a pena. Pensando bem, ele se lembrou de quando estava na escola, mal conseguindo entrar em um time de futebol. Embora seu time fosse fraco, ele os levou às quartas de final regionais, esperando que um dia pudesse jogar pela seleção nacional, mas não percebeu que seus companheiros de equipe não. Eles compartilhavam sua ambição, mas perderam no final. Foi então que ele finalmente percebeu que seus companheiros de equipe não tinham a mesma ambição que ele. Desde então ele tem trabalhado duro para si mesmo, mas agora ele não sabe se é isso que ele quer trabalhar para alcançar ou o tipo de pessoa que ele quer ser. 5 minutos restantes no jogo. Desta vez o time V planejou atacar por trás, mas em vez de um passe curto, os 4 olhos notaram a corrida de Nag e jogaram um passe longo. Nag correu em direção à bola e Sag. Ele sabia que se conseguisse passar por Nag não teria escolha a não ser passar a bola para o outro lado, e quando viu isso Isa conseguiu segurar até os outros defensores chegarem. Porém, assim como Ronaldo, Nag usou as costas para passar a bola para si mesmo e sem outros defensores ele encarou o gol. Mas Nag foi acidentalmente derrubado no chão por Kwon e o apito soou e ele recebeu um cartão vermelho e foi expulso. Ele não tinha ideia do porquê fez isso, mas disse ao seu time que eles tinham que vencer com 3 minutos restantes no jogo. O relógio toca e Creu está pronto para cobrar a falta. É uma boa chance de chutar, mas ele pode passar para seu companheiro de equipe, mas o goleiro sabe que é uma bola azul e Creu definitivamente tentará marcar ele mesmo. Lemon previu corretamente que a bola iria para o canto superior direito e fez uma defesa brilhante, mas a bola caiu nos pés de Nag e ele driblou os defensores e cabeceou a bola para o gol enquanto Isa prendia a respiração e rezava por um milagre. Na forma de Gagamaru, ele conseguiu pegar a bola que caiu nos pés de Isa. Agora estava tudo acabado. Isa tinha a bola, com 3 companheiros ao seu redor. A maior parte do time V havia retornado ao meio-campo. Seria um gol fácil. Isa sabia que a habilidade dos jogadores tornaria esse gol difícil, então ele continuou passando a bola entre seus companheiros, correu em direção ao gol e, com o último cruzamento, passou a bola para Kunigami para um chute. Uma longa distância, mas conseguiu alcançá-lo e interceptar. Agora a bola estava fora de campo e faltavam apenas alguns segundos para o fim do jogo. Se a bola saísse de campo, o jogo terminaria. Felizmente Haita escorregou e conseguiu bloquear a bola. Ele passou para Bara. Bara percebeu que 3 de seus companheiros estavam indo em direção à área de pênalti. 2 deles estavam marcados.
Mas Isa estava em uma posição livre. Ele estava indo em direção à melhor posição de pontuação. Bura passou a bola para ele como planejado quando a bola estava se aproximando. Sag. Quando ele estava prestes a chutar a bola, percebeu que Nag tinha vindo para cobri-lo. Nag corta na frente dele e o confunde. De repente, Isaac não sabia como lidar com a situação. O alvo anteriormente visível havia desaparecido, e ele não sabia o que fazer. Naquele momento, ele se lembrou de todos os seus objetivos e o juntou novamente. Ele descobriu que seu ponto forte era o chute direto, sem precisar tocar na bola. Quando Nag se aproximou dele por trás e o assustou, Sager chutou a bola para a rede e marcou 5 gols. O time V e o CR parecem chocados. Eles acabaram de perder para o pior time de todo o Castelo Azul. Eles estão determinados a fazer melhor. Todos estão comemorando. E Kunigami vai até Kuon e diz para ele comemorar. Vamos lá, não o perdoe tão facilmente. Você não esqueceu que ele nos traiu. Você vai perdoar tão facilmente. Neste momento, Batira e Sag estão no restaurante discutindo as novas habilidades que desbloquearam. Sag afirma ter adquirido mais conhecimento do jogo após o último jogo. Então eles ouviram um grupo de jogadores saindo do cadeado azul, todos chorando tristemente porque seus sonhos foram destruídos. Isa e Bra pararam para refletir sobre como seu sonho destruiu os sonhos de muitos, mas isso não os deixou tristes, pelo contrário, os motivou ainda mais. Eles descobriram que Nico era o artilheiro do time Y e, depois que seu time perdeu para o time Z, o garoto parecia determinado a vencer, dizendo que destruiria Isaac na próxima vez, enquanto nosso garoto só estava disposto a jogar no dia seguinte. O Eu aparece. Ela e disse a eles que todos fariam muito treinamento físico sem a bola antes do início da próxima fase. Ele disse que, como eram os últimos em todos os 5 prédios, eles tinham que treinar até os outros terminarem. Então cada equipe começou a treinar. O treinamento durou 10 dias. Então a primeira rodada de seleções foi anunciada como encerrada. Os jogadores foram instruídos a se preparar e ir para o portão central do prédio. Sag e os outros estavam ansiosos para jogar contra outras equipes. Mas foram deixados para trás. Chocado ao ver o alter ego do outro jogador aparecer na tela e comentar que, embora ele sem dúvidas tivesse notado que havia apenas o prédio número 5 na fechadura azul, nunca houve 5 prédios e que ele os enganou fazendo-os acreditar que eram os bandidos e lutou ferozmente em primeiro lugar, tudo isso era assim. Os membros da equipe se reuniram pela última vez, desejaram boa sorte uns aos outros e concordaram em se encontrar do outro lado. De repente, Toshiri chuta casualmente uma bola curva e depois acerta outra, deixando Saga atordoado com sua habilidade. Rin caminhou até a porta e entrou no primeiro estágio. Os outros jogadores se perguntam se o conhecem, pois seu nome soa familiar, e Saga atravessa um pequeno túnel e encontra o Blue Lockman, um holograma de última geração que será usado para treinar os jogadores. Ele recebeu. Um círculo vermelho aparece ao lado da bola e começa a se fechar ao redor dele, fazendo com que ele chute a bola para dentro. Na pressa, Sager erra o arremesso, percebendo que esse é o próximo teste e começa a fazer arremessos melhores. Quando ele marca seu primeiro gol, um cronômetro de 90 minutos aparece e ele deve marcar 100 gols no total. Após os primeiros 30 gols, o desafio se torna mais difícil, pois o cronômetro não zera e ele deve continuar marcando gols com a ajuda de defensores holográficos. Ficou mais difícil porque a bola não estava mais se movendo na velocidade necessária e os defensores começaram a se mover. Mas Isa adorou o desafio e depois de 10 dias de treinamento físico ele teve resistência suficiente para se ajustar e encontrar um bom ritmo no teste. Ele rapidamente completou o desafio e foi para a nova sala, onde havia muitos competidores que haviam passado no desafio como ele. Então Bat apareceu em cena e ambos ficaram felizes em ver os ovos um do outro e então disse a eles para passarem para a próxima fase. No teste, eles precisam formar um time de 3 para derrotar seus oponentes, e Sag decide esperar por Kunigan Tijiri e levar o primeiro que chegar em seu time. Mas de repente Nag encontra Isa e o convida para se juntar ao time. Krell ficou surpreso com a decisão de Nag, explicando que Isa era o jogador mais notável do torneio e que queria jogar futebol com ele, mas Isa recusou, alegando que já estava no time de Bra naquele momento, chocando a todos. Nag pede para se juntar à sua equipe, para grande desgosto de Krell, mas, após perceber o quão sério ele estava, ele aceitou a decisão. Embora quisesse esperar pelo amigo, sabia que Nag era o melhor jogador que ele já tinha visto, então decidiu levá-lo para o time, e os 3 foram para o próximo nível de testes, onde conheceram Itoze Rinharyu e Tokimitsu, que pareciam ser os melhores do grupo de acordo com suas novas classificações, e estavam confiantes de que poderiam vencer mesmo se alguém ficasse em seu caminho novamente. Aparece na tela e explica as regras do próximo jogo. A terceira fase é um mini-jogo 3 contra 3 em que o cadeado azul atua como goleiro. O primeiro time a marcar 5 gols vence, e o time vencedor rouba um jogador do time perdedor para formar um time de 4 homens.
A quarta fase é uma partida de 4 contra 4, e o time vencedor rouba um membro novamente para formar um esquadrão de 5 homens, que entra na segunda rodada de seleção. A equipe fracassada de 3 homens. Os jogadores masculinos formam equipes de 2 e competem contra outra equipe também composta por 2 jogadores. Os jogadores não selecionados serão desclassificados. Agora, as regras foram publicadas e eles podem escolher qualquer um como oponente, desde que a outra parte concorde em jogar contra eles. A notícia empolga Sag e sua equipe, mas o outro grupo não parece se importar. Eles parecem muito confiantes, o que desperta algo em Sag e ele se aproxima deles e desafia o melhor grupo para um duelo de 3 contra 3. No futebol japonês, esses 3 podem ser chamados de feras porque são os jogadores mais bem classificados entre todos os jogadores. Eles foram levados para um campo de futebol menor para jogar partidas de 3 contra 3, com o vencedor podendo roubar um jogador do time perdedor. Quando o primeiro time marcar 5 gols, será determinado qual jogador jogará. Todo mundo ganha um goleiro holográfico com trava azul para que possam se concentrar em marcar gols. O time de Sag foi designado como time branco, enquanto o time de Rin foi designado como time vermelho. No início do jogo, o time de Za estava indo bem, com Rin e seus companheiros na defensiva. Batila e Nag fizeram uma série de passes. Batira usou suas habilidades malucas para ultrapassar Tokimitsu facilmente e, ao se aproximar da área, fingiu passar a bola para Za, mas, em vez disso, a passou para Nag. Nag recebeu a bola e saltou para controlá-la antes de passá-la para Za, que a chutou para a rede e garantiu o primeiro ponto para eles. Uma onda de confiança e evidências tomou conta da equipe. Talvez derrotar o melhor de todos os cachos azuis não seja suficiente. Afinal, foi uma grande coisa. Sag pensou que se conseguissem segurar, certamente venceriam, mas quando Rin recebeu a bola, os cálculos e sonhos de Sag foram destruídos, e ele ficou enojado com a falta de habilidade e paixão em campo. Para ele, o futebol não era apenas um jogo ou um sonho, era um campo de batalha e, em uma batalha, você nunca deve virar as costas para o inimigo. Assim que o apito soou, Rin surpreendeu a todos com uma jogada, chutando a bola imediatamente no reinício, passando-a. O goleiro Rin, cujo time agora tinha um gol para empatar o jogo instantaneamente, até pegou a bola de volta do outro lado do campo para encerrar o jogo o mais rápido possível e se concentrar novamente no verdadeiro desafio. Sua equipe ficou impressionada com a audácia e habilidade de Rin enquanto ele. Um oponente completamente brilhante, Sag tenta se manter firme e lembra Rin que eles também estão arriscando suas vidas para competir e perseguir seus sonhos, ao que Rin responde que não se trata do sonho, mas de estar pronto para morrer. No que diz respeito ao futebol, ele demonstra tamanha paixão pelo jogo. Ezagar se recusou a desistir e o jogo continuou, com seu time atacando, determinado a provar seu valor contra o talentoso time de Rin. Izag viu uma oportunidade e passou a bola para Bila, que por sua vez a passou para Nag, mas desta vez Liu pulou na frente de Nag e pegou a bola no meio do over. A bola foi passada para Shiguan, que perdeu a confiança e acabou devolvendo-a para Liu. Batila interceptou e passou a bola para Isaac, que foi disputado por Liu. Isaac protegeu bem a bola, mas a agilidade de Ariel lhe deu vantagem e ele chutou a bola para longe e usou suas pernas longas para marcar um gol. Tudo o que Isaac podia fazer era se maravilhar com as habilidades de Ariel. O time branco começou no meio novamente. Desta vez a bola estava nas mãos de Bara. Ele olhou ao redor da quadra e percebeu que todos os seus companheiros de equipe estavam sendo marcados de perto. Ele não teve escolha a não ser encarar o desafio sozinho. À sua frente estava Tokimito, que apesar do seu tamanho, era. Heiichi não parece ser um jogador muito habilidoso e carece de confiança, mas acredita que sua habilidade pode superá-lo à medida que a pressão aumenta. Shiguan estava preocupado que, depois de todo o trabalho que havia feito, se perdesse, retornaria ao seu antigo estado inútil. Agora, pensamentos negativos tomaram conta dele e ele entrou em uma zona que mudou todo o seu estilo de jogo. Ele é o lésbica branco, sabe, frustrado, ele rapidamente alcança Bana e agarra a bola. Shiguan afirmou repetidamente que precisava marcar gols para provar seu valor. Sua mentalidade negativa permitiu que ele alcançasse novos patamares e isso se tornou sua força. Iza tentou pará-lo, mas Tokimitsu provou ser muito forte. Iza cometeu uma falta, mas a tentativa falhou. Tokimitsu marcou facilmente outro gol para sua equipe. A confiança de Iza e sua equipe começou a ruir. Até agora, eles têm contado com o trabalho em equipe, mas Rin e sua equipe têm grandes habilidades individuais. Eles não tinham trabalho em equipe, mas suas habilidades foram suficientes para derrotar a equipe de Sag. E Sag é
perdido, mas Nagi o consolou e garantiu que eles bolariam um plano para neutralizar os pontos fortes do adversário. A equipe se uniu para traçar estratégias. Em vez de jogar um contra um, eles decidiram entrar em uma formação de triângulo para manter a posse de bola e aproveitar as oportunidades, e contra-atacar para identificar essas oportunidades, conforme o jogo avançava. Ele viu uma abertura e correu para frente, mas foi recebido por Rin, que havia antecipado seu movimento e estava pronto para detê-lo. Batira foi pego de surpresa. A decisão defensiva de Rin combina com Nag com um passe inteligente. Esse cara é incrível. Estranhamente, Nag aproveita a oportunidade, vira e marca, fazendo o placar 3-2. Nag fica impressionado com o passe, que contrasta fortemente com a atitude positiva de seu ex-companheiro de equipe. O time branco está de volta ao jogo. Isa tenta manter o ritmo. Mas quando eles conversam novamente, Rin chuta imediatamente no pontapé inicial. Felizmente desta vez Isag. A reação empurrou a bola em direção ao canto, mas o problema ainda não havia acabado. Rin foi cobrar o escanteio e Sag preferiu defender o ponto mais perigoso, mas esqueceu que Rin não era jogador de equipe e chutou direto. Girando na vertical, esse chute maravilhoso chocou a todos em campo. O placar agora estava 4-2 para Isa e seu time aderiu à estratégia do triângulo de passes curtos. Dessa vez Isa até cheirou um gol, mas Rin como sempre estava lá para pará-lo, e foi aí que Isa percebeu que Rin, deixando a bola aberta de propósito para mostrar suas grandes habilidades, ele pega a bola e, apesar dos gritos de Sag para detê-lo, tudo que Sag pode fazer é assistir em desespero enquanto a cesta voa graciosamente pelo ar em um arco, selando a vitória com um placar de 5-2, o que significa que a equipe de Rin pode recrutar um membro da equipe de Isa para se juntar a eles. Rin não se importa com quem seja, mas ele e Tokimitsu escolhem Bira por causa de suas excelentes habilidades de passe. Decepcionado, Batila diz a Isaac que se quiser que ele volte, ele deve ir procurá-lo e decide abraçar o monstro dentro dele.